Oi, tudo bem com você? Hoje o tema que eu queria semear no seu coração é não retroceda. E para isso eu vou usar o exemplo da vida do apóstolo Pedro, que a gente acompanha desde os 4 evangelhos até o livro de Atos em diante. E para isso eu vou fazer uma série de 2 vídeos, e esse é o primeiro, então não perca a continuidade que tá no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeiro que eu queria dizer sobre não retroceda para você é que ao longo da caminhada com Jesus, ele vai nos transformando e nos mudando, e não teria como ser diferente. Jesus, ele é completamente diferente da gente. O reino dele é diferente do nosso. Aqui, o rico é o mais honroso, no reino de Deus, o servo é o mais honrado. Então tudo é invertido. E isso nos faz levar a essa conclusão. Quando a gente caminha com Jesus, coisas internas do nosso caráter vão sendo transformadas ao longo do nosso caminho. Como eu disse, não tinha como ser diferente. O certo é que isso aconteça. Se você está caminhando com Jesus e está do mesmo jeito que quando você começou a caminhada, algo de errado está acontecendo. E com Pedro, a gente vê essa diferença na Bíblia. Esse Pedro que a gente está falando é o mesmo Pedro que tentou andar sobre as águas, mas que teve medo e acabou afundando um pouquinho. É o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, quando minutos antes ele estava dizendo: Jesus, eu não te abandono e eu nunca te abandonaria. É o mesmo Pedro que quando Jesus morreu na cruz, ele voltou e comprou de novo uma rede de pesca para voltar à sua velha vida, ou seja, ele retrocedeu. Ele falou assim: até aqui eu caminhei. Jesus liberou uma palavra sobre mim, que eu não era mais pescador de peixe, mas que eu era pescador de homens. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, Pedro decidiu retroceder, ele voltou a ser pescador de peixes. E Jesus foi até ele e fez o que ele fez desde o princípio da história. Falou: Pedro, joga a rede pro lado direito. Pedro, traz o peixe. E fez Pedro relembrar todo o milagre, toda a caminhada que eles andaram juntos, para Pedro perceber que não era para ele estar do mesmo jeito, que era para ele já ter se transformado. E Jesus acaba dizendo para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. E outra vez, e Pedro já estava triste, porque ele estava angustiado que Jesus não acreditava, parecia que ele amava. E Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas, como se Jesus estivesse falando: eu vou te lembrar mais uma vez da nossa caminhada, e outra vez eu te digo, não retroceda. Agora não é mais para cuidar de peixes, agora é para cuidar de ovelhas. Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E a partir desse dia, Pedro não retrocedeu, Pedro não foi mais o mesmo. E assim como Pedro, a gente tem que deixar essa fase de imaturidade e de retroceder. A gente tem que permitir que a trajetória com Jesus nos transforme, porque senão não faz sentido a gente caminhar com ele, no final da caminhada a gente ser igual a gente era antes. E assim que Jesus volta para o céu e o Espírito Santo vem sobre eles, Pedro, ele tem uma transformação drástica de caráter, de jeito, de posicionamento. E em Atos 2 vai dizer sobre a pregação de Pedro. Então ele se coloca corajosamente diante do povo e ele proclama que aquele Jesus que eles crucificaram era o rei. Ele diz: portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E diz mais: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom de Espírito, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E é lindo porque diz que no final dessa história cerca de 3.000 pessoas creram e se batizaram. E esse mesmo Pedro que age corajosamente é aquele Pedro que um dia hesitou andar sobre as águas. Então a gente tem que permitir que a trajetória com Jesus nos molde. Tem livros e estudos científicos sobre isso, que dizem que realmente Jesus devia ter certa divindade, porque é impossível cientificamente, psicologicamente, que alguém mude da água para o vinho como Pedro mudou. Essa mudança de caráter exigiria anos de caminhada, mas esse curto período de tempo que Pedro caminhou com Jesus foi o suficiente para que ele sofresse essa transformação. Então também permita ser transformado e mudado pela caminhada com Jesus. Não retroceda e não permita se manter no mesmo lugar que você estava quando Jesus te encontrou. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.